Meu nome é Jaqueline Gonçalves, eu sou uma das sócias do Grupo Bem Bonita e hoje, juntamente com a Jéssica Mendes Hinkel, que a última vez eu subtraí o Hinkel, a gente vai ser então as hosts, as apresentadoras do podcast do nosso quadro de hoje, Fala Bonita. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre LPF com a Mayara. Mayara, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. A Mayara, então, lê um pouquinho do resumo dela. Ela é formada, então, em Educação Física, é especialista em Fisiologia do Exercício e LPF, tem 2 especializações em LPF. O LPF são três formações e 2 especializações. Ela trabalha há mais de 9 anos na área e o mais importante é a nossa prof. Sempre LPF. Pode falar com propriedade, né? Porque vocês fizeram o método, conheceram, tiveram benefícios. Funciona. Não é mágica, né? Não, tem que fazer todo dia, tá? Uma vez só, não... As caixinhas aqui já deu ruim. Teve pergunta assim? Já, teve pergunta assim, tipo, pode fazer uma vez, tipo, a sessão? Chegaremos lá. Tá bom. Então, você quer começar um pouquinho falando sobre a sua vida, de como começou a carreira ali na Educação Física até chegar no LPF? Eu sempre quis fazer Educação Física, sempre tive certeza que eu trabalharia com isso. Teve uma época que a profissão, ela se dividiu, né? Entre licenciatura e bacharelado. E aí foi bem na época que eu fui fazer a faculdade e nessa hora eu pensei, eu quero ser professora ou eu quero, né, trabalhar com esporte, com exercício físico, porque eu sempre também fui da parte esportiva, então eu sempre pratiquei futebol, vôlei, handebol, e aí entendi que eu não queria lecionar, né, não queria dar aula em colégio, eu realmente queria trabalhar com exercício físico. E aí fui para o bacharelado, e desde o primeiro ano, primeira fase, sempre tive certeza que era aquilo ali, então sempre me senti completa na área. E estou aqui, né, desde que eu me formei, estou aqui há 12, 13 anos em Florianópolis e trabalhando na área, já passei por todas as áreas possíveis dentro da educação física, né, ginástica laboral, funcional, as aulas de ginástica, hidroginástica, natação e tudo mais. E aí entendi que para prosperar, ou eu tinha que ter o meu estúdio ou eu tinha que ser personal. Então eu fui me especializar em personal. Então estou aí com personal há mais de 10 anos. Então trabalhei um tempo no SESI também, que é uma ótima empresa. E aí já há 10 anos na área, há 3, 4 anos atrás, virou uma chavinha que eu precisava de algo novo. A gente vai sentindo que só dar aquela aula daquele jeito, né, o personal assim, eu estava sentindo vontade de fazer algo novo, mesmo dentro da área. E há um tempo atrás tinham me falado sobre essa técnica da barriga negativa. Então, quando a gente recebe de antemão, é bem isso mesmo. Tu olha assim meio com preconceito, será mesmo? Ainda mais você da área, você faz uma técnica, a sua barriga fica assim. Então, enfim, eu julguei, né? Não fui atrás para saber o que era e ficou isso. E aí uma profissional conhecida começou a fazer as formações, começou a atuar, e eu comecei a ver os resultados e benefícios, comecei a me interessar, público feminino, que foi o que eu sempre gostei. Você começou então praticando primeiro com ela? Não, eu comecei só acompanhando para entender melhor o que era e comecei a pesquisar, estudar mesmo antes de fazer a formação. E aí pesquisando realmente eu senti esse interesse de fazer, até porque o LPF é uma formação que é extensa, não é barata se formar na empresa LPF, né, nessa metodologia. E aí, quando eu tive, eu quero fazer isso, eu quero atuar com isso. Então, quando eu comecei com a LPF e fiz as formações, não era para eu simplesmente fazer para ver o que era. Eu tinha certeza que eu queria atuar com aquilo ali. Tanto que eu fiz as formações em seguida, né, um mês após o outro, e foi bem final de ano, em dezembro. E a Jéssica foi uma das minhas primeiras alunas exatamente por isso. Eu fiz toda a formação para poder ter bagagem para trabalhar com grupos especiais, que no caso dela era gestante, né? Então, a LPF tem essa questão. As formações, né, ao passo que você vai crescendo nas formações, você fica apta a trabalhar com hipertenso, com grupo especial de bronquite, asma, com gestante, em grupos, né? Formação 1, você pode atender só uma pessoa, não pode atender grupo especial. A formação 2, né? Eles vão te dando bagagem exatamente para você trabalhar
com esses grupos especiais também, né? E para fazer o treinamento, né, de especialização em LPF, você precisa ter uma formação em educação física. Ou fisioterapia. São as duas áreas que podem atuar com o LPF. E aí, depois que eu fiz as formações e comecei a atuar direto, no começo, quem começa é muito difícil. É extremamente diferente daquilo que eu já fazia, que é o personal. O LPF é rico em muitos detalhes, né? É uma prática que você está em cima, você está reprogramando a postura, a respiração. Então, é muito cheio de detalhezinho. Então, que o personal que tu fica mais distante, corrigindo assim, o LPF você toca, você sente a emoção e a energia das pessoas. Então, é algo extremamente diferente do que eu já trabalhava. E aí dá um medo, né? Dá aquele frio na barriga. E aí pegar uma gestante, muita responsabilidade, né? Foi ela e uma outra colega também que era triatleta. Então, eu tava com 2 grupos, assim, que eu já comecei com tapa na cara. Pra te desafia aí, que é isso que tu vai fazer. Isso que é mesmo? É isso mesmo. Então, foi onde eu comecei e não parei mais. E aí hoje eu já trabalho exatamente dessa forma, né? Metade personal, metade LPF, mas eu tô cada vez mais inclinada a trabalhar só com LPF, exatamente. E qual seria então o objetivo da metodologia? Porque a gente comprou muito a ideia quando chegou no Brasil, né, da barriga negativa, né? Foi meio que o boom, foi por isso. Exato. Mas ele tem uma série ali de benefícios, né, para a saúde. O marketing, né, acabou saindo, mas não é um marketing que foi feito só para vender. Ele saiu dessa forma porque é isso que acontece realmente, né? Então vamos pensar, se a gente está num padrão postural relaxado, né? Um padrão postural errado, como a cifose, como a lombar relaxada. Então isso gera uma hiperpressão nessa cavidade abdominal e ali de assoalho pélvico. Então, naturalmente, se eu tô numa má postura, você olhando a pessoa até de frente e de lado, você vai ver uma barriguinha, porque vai gerar uma protusão para frente. Má postura, ok. Aí, se você não tem um tônus profundo para sustentar essa barriguinha, ela vai mais para frente ainda. Então, o LPF faz exatamente isso. Ele reprograma a sua postura ao passo que você está no alinhamento correto e no padrão postural ideal, você já melhora a sua aparência mesmo de barriga, porque você está grande, alongado, né? E aí você melhora essa musculatura profunda, esse tônus. A gente ganha realmente tônus de transverso, que é a musculatura principal do nosso core, do nosso centro de força, que é a cinta. Então, se aquela musculatura ali ela não tá viva, não tá presente, ela tá solta. Os meus olhos vão ficar soltos, a minha barriguinha vai ficar solta, a minha postura vai ficar solta. Então, ao passo que eu vou melhorando esse tônus, é como se fizesse a cinta mesmo, eu melhoro a postura, porque eu vou melhorar a postura com a reprogramação, né? Como se fosse um tratamento de fisioterapia, um RPG, eu vou reprogramar essa postura. Realmente começa a ficar mais consciente, né? Depois que começa a praticar. Totalmente, é isso que acontece. Eu sempre digo que o LPF é um treinamento extremamente inteligente, porque ele trabalha primeiro aqui. Depois ele vai para o físico. Então você cria consciência do seu estado mental, emocional, primeiro de tudo, porque os primeiros ensinamentos do LPF é a questão respiratória. Se você não está no padrão respiratório ideal para a gente poder fazer uma prática e progredir, né? Aprender a fazer as apneias, o vácuo, para aí sim colocar numa postura, a gente nem vai. Então, o primeiro ensinamento é o respiratório. Aí você se coloca presente, né, associa a mente com o seu corpo e vê, o meu padrão respiratório não tá legal. Às vezes a gente acha que a gente não é e não está ansioso, e aí coloca para respirar, aí a gente sente, poxa, preciso prestar atenção nisso aqui, entendeu? Então, primeiro, ele é um treinamento mental e emocional. Depois ele vai pro físico. Então, a primeira coisa que você vai sentir, os primeiros benefícios, é foco e concentração, melhora da ansiedade em determinados momentos, maior controle, essas questões mentais e emocionais mesmo. E depois vem vindo pro físico. É engraçado isso, porque antes de fazer o LPF eu achava que meu pulmão era pequeno. Porque eu não conseguia ter uma respiração profunda. Eu sugava o ar e era tipo, conta até 2. E acabou isso. E nos exercícios eu passava um perrengue pra acompanhar até o ritmo, né? O ritmo ali, porque tinha que ser naquele ritmo pra gente poder fazer a contagem. Hoje eu já consigo fazer meditação e contar até 7. Pra mim isso é
Um super ganho. Um super ganho. Eu tive uma experiência essa semana com um aluno que está num padrão respiratório muito, muito, muito limitado, que é o quê? Antigamente, antes de conhecer o LPF e especificamente estudar essas questões da mente, né? Porque a gente acaba realmente estudando as questões emocionais e mentais. Antigamente, o discurso que eu tinha como defensora do exercício físico e da saúde principalmente, era que a gente tinha que buscar a saúde física, né? Para ter qualidade de vida e para ter, né, melhorar o estilo de vida e ter qualidade de vida e saúde para poder fazer tudo na vida. Então, para prevenir uma diabetes, uma pressão arterial, para não precisar de medicamento, para ter autonomia, né, para subir uma escada, para não ficar ofegante, enfim, né, eles. E aí, quando eu comecei a estudar as questões emocionais e mentais e entender sobre respiração e o que isso reflete na vida da gente, hoje o meu discurso é outro. Sim. Porque, por exemplo, se você tem uma doença física, um problema de saúde, uma diabetes, uma pressão alta, uma lesão, uma dor, você vive. Você não deixa de fazer nada da sua vida. Se você tiver que passear, se você tiver que fazer, trabalhar, você vive. Dá seu jeito. Quando você tem um problema, um transtorno psicológico ou emocional, você não vive. Eu chego a me arrepiar. Você está fechada e bloqueada para a vida, né? Vive, mas de uma maneira que não é real. Não é realmente como você queria viver, estar presente na vida. Então, muitas pessoas se escondem, muitas pessoas deixam de estar na vida social com as outras pessoas. E a gente não fala isso quando são problemas pontuais, né? Uma pessoa conhecida faleceu, ou perdi o meu trabalho, ou terminei um relacionamento. Questões emocionais que te colocam num padrão momentâneo, né? De uma tristeza, de uma mágoa, de uma dor, de uma ansiedade, de uma angústia. Aquilo ali é momentâneo, né? A gente está falando de coisas mais sérias, de transtorno, de depressão, de crise de ansiedade, crise de pânico. Então, quando eu pego um aluno, mesmo que ele possa me dizer que ele não é assim, eu vejo no padrão respiratório dele. Eu vejo na condução, na liberação, quanto ele está livre e aberto. Então, o LPF, por isso que essa fala da técnica da barriga negativa é tão superficial para aquilo que o método propõe, para gente que se propõe a ir além, né? Com o aluno, não ficar na superficial. Então, eu tenho realmente buscado isso. Ir além de cada paciente para desbloquear ele como um todo, físico e emocionalmente. Porque tem também alguns estudos, acho que deve ser nessa lógica que você está falando, que é o finge até se tornar, que é daquela pesquisadora americana comportamental, que ela fala justamente sobre isso, né? Que teu corpo meio que acompanha o teu pensamento. Então, às vezes, tu finge determinadas reações, que é a questão da respiração mais calma, pra te fingir que você está realmente calmo, pra baixar o cortisol e coisa assim. Isso. As posturas elevadas pra aumento. Exato, exatamente. Já o corpo vai... E é tão legal isso que você falou, exatamente com esse padrão desse aluno, e a fala dele é: eu sou uma pessoa extremamente calma. Sou uma pessoa extremamente calma. E aí não tinha um segundo de inspiração, né? Sem trabalhar essa compensação que a gente chama desse diafragma bloqueado, né? O LPF, a gente tem que fazer uma respiração ascendente, tirar o ar da cavidade aqui abdominal, porque a gente quer ganhar mais volume respiratório. Quanto mais volume, eu consigo fracionar melhor esse ritmo, porque eu quero o quê? Aumentar esse volume respiratório, mas que ele seja calmo, lento, progressivo, que é isso que coloca a gente no estado presente, a consciência e esse ritmo através do controle, entendeu? Então, ao passo que você faz o teste em casa, vê quantas respirações você faz em 1 minuto. Se passou de 12, já tem que começar a observar, entendeu? Então, a gente quer entrar no padrão realmente que a gente tenha consciência através da própria respiração, que coloca a gente num estado presente,
que o diafragma, que é o músculo da respiração, é o músculo das nossas emoções também. Entende? E a gente trabalha diretamente com ele no LPF. Já pode fazer o teste, faz a respiração aí 1 minutinho, coloca lá e vê quantos ciclos. Coloca nos comentários pra gente ver. Mayara, vamos falar sobre a fáscia. Vamos falar da fáscia. Que legal que você vai estar perguntando sobre a fáscia. Sim, que eu odeio fazer a descompressão. Liberação, né? Liberação, desculpa. É uma parte chata, né? Mas é necessário pra ter Então, até pouco tempo atrás não se sabia nem que era fáscia, não se entendia, não se falava, né? Mas já se trabalhava sem saber, né? O próprio yoga trabalha as questões faciais, a mobilidade de uma forma geral, as atividades que não tem compressão, que não tem força, que trabalha mais essa questão de expansão, de alongamento, de liberação, a gente trabalha todas as questões faciais. O que seria a fáscia aí, só pra gente entender? A fáscia, vamos pegar uma carne ou um frango, né? Aquela pelezinha branquinha que recobre o músculo, né, tanto do frango como da carne, ela é a fáscia. Só que se você abrir o frango, se você abrir a carne, tá por dentro ali também, não é só por cima. Então, ela é uma membrana que recobre o nosso corpo como um todo. Ela é um emaranhado entre os músculos, por fora, por dentro, entre os órgãos, as vísceras. Só que ela é uma membrana só, toda interligada. Diferente de um músculo e de osso que tem origem e exceção. Aí a gente entende o porquê que a fáscia ela tem que trabalhar a nível de alongamento, de expansão, de liberação, de mobilização. Porque, por exemplo, às vezes a gente está com uma dor, uma lesão numa determinada articulação e a gente sente em outro lugar também, naquele segmento, né? Às vezes é o cotovelo que está com uma lesão, responde no punho, ou você está com uma dorzinha na lombar, responde lá embaixo do glúteo. Mas você sabe que você tem uma lombalgia, sei lá, tem uma hérnia, mas por que reflete aqui em cima na torácica ou às vezes lá embaixo na perna? É a fáscia. Entende? Porque quando uma fáscia ela não está hidratada, assim? exatamente, não, quando ela está rígida, aderente no lugar, ela vai fazer isso aqui. Olha como vai puxando a minha blusa. Entende? Sim. Então é isso que acontece com a fáscia, porque ela vai puxar de algum lugar e ela vai puxar onde ela está menos hidratada, menos aderente, com menos mobilidade, entendeu? Então o LPF faz esse trabalho dessa liberação, desse bloqueio do corpo como um todo. Por isso das posturas também, porque a gente trabalha as rotas faciais. Por isso que cada... Exatamente, todas as posturas é pensado nisso, a posição dos pés para trabalhar a fáscia maior do corpo como um todo. Como é que a gente faz a hidratação dessa fáscia? É só com a liberação? Hidratação mesmo. É a água, é exercícios de mobilidade, o próprio LPF, tem vários outros tipos de exercícios também, e liberações. Mas não é só a liberação aqui, né? É todo o movimento a gente tá liberando. É por isso que a gente tirando, ser o firme, né? Exatamente. As posições... a liberação ali que eu digo que é mais assim, chatinha assim, né? Mas o resto é dolorido, mas é bom, né? Na verdade, a liberação do diafragma, ela é prioridade no LPF, porque é o músculo da respiração, e a gente está trabalhando com a respiração. Porque a gente vai fazer o vácuo também, a gente precisa estar com esse diafragma com mais mobilidade, né? Mais moticidade, ele tem que estar com movimento ali. Então, por esses duas questões, pela questão respiratória, de conseguir ter mais volume respiratório e soltar esse diafragma para conseguir sugar mesmo na hora do vácuo. Então, a gente sempre faz a liberação específica do diafragma, mas é necessário fazer uma liberação maior no corpo como um todo. Então, numa aula mais específica, particular, dependendo da postura, a gente faz exercício de mobilidade e liberação para aquela postura que vai exigir da parte do corpo ou específico para determinada pessoa. Às vezes a pessoa tem um encurtamento de peitoral. Então, você tem que liberar o peitoral. A pessoa tem encurtamento de bíceps femoral, a fossa poplita, que é aquela risquinha que a gente tem ali atrás da coxa, ela está muito presa, a gente tem que liberar, calcâneo, tem que liberar. Então, é liberação de uma forma geral quando a gente vê para o aluno, né? O que ele está necessitando para entregar para a gente onde ele está mais aderente, rígido, vamos dizer assim. E voltando para o LPF, né? Que já fazendo minhas próprias perguntas, na verdade.
Porque eu tenho preguiça. Não vou mentir pra você. De fazer a liberação. De fazer a liberação. Do LPF. Tem problema fazer no banho? Tem. Tem? Era o meu escape, não deu então. Tem que ser antes. Não deu, porque assim, você tem que se preparar para a prática. Se você for fazer o banho, vai se secar, depois vai fazer alguma coisa para depois ir para a prática. Então, você tem que estar conectada mentalmente e através da respiração para depois deixar fluir. Na verdade, já começa ali, né? Se acalmando, meditando, meio que uma meditação ali já. Exatamente. Depois faz a liberação e daí sim, tu começa assim. Quando tu começar o exercício, tu já tá conectado ali, né? Eu confesso que eu tava economizando tempo. Então, A mas gente porque gosta de a uma pessoa- coisa, né? faço os olhos corporais, entendi. faço a liberação. Mas é Não porque a que não- pessoa tem tudo, a manhã toda cronometrada, entendeu? Não tem mais, querida. Não que não tem fosse, mais. não que não pudesse, é até importante para você um momento consigo, liberar, massagear, como se fosse uma drenagem, tranquilamente você pode fazer. Não é que não possa, mas na teoria a gente faz algo seguidamente para estar inteiramente conectada, entendeu? E até porque em pé para liberar o diafragma é mais difícil, não que não dê para fazer, mas deitada, né, a favor da gravidade fica bem mais fácil. Por E isso que a gente posso vai usar um tentar. olhinho ou... Há bastante contraindicação. em fazer Contraindicação não, esqueci a palavra. Contradição nisso. Por quê? A fáscia, ela quer um deslizamento natural. Você tem que sentir uma leve aderência do corpo aqui para ir sentindo ela e ir soltando. Quando você bota um creme, você não acessa tanto ela. Desliza mais fácil. Só que o que acontece? Se você tem um diafragma mais rígido, difícil de acessar, a gente usa em determinados momentos, né? Então, assim, é melhor com óleozinho ou com cremezinho para liberar bem do que ficar ali tentando e às vezes não conseguir acessar, tá? Então, o que acontece? Eu, nas minhas aulas de LPF, eu acabei desenvolvendo um momento do início que eu trabalho a liberação do diafragma com massagem e com drenagem. Isso não faz parte do LPF, tá? Mas foi um momento, uma técnica que eu acabei desenvolvendo por ver a necessidade das mulheres dessa questão de estar sempre inchada, ou num período pré-menstrual, ou até no ciclo, de estar inchadinha, de estar retida, de estar constipada. Então, nesse momento, eu acabo trabalhando algumas técnicas manuais, ali no início, para soltar esses gases, esse líquido que está um pouco drenado ali, liberar mais o diafragma. Então, eu faço esse momento, que não faz parte da liberação propriamente dita e que o LPF pede, né? Não usar tanto o óleozinho para deslizar mais naturalmente. Mas foi uma demanda que eu senti, necessidade de trabalhar com as minhas alunas, né, particulares dessa forma, e eu tenho tido melhores resultados para essa questão, porque delas estão mais soltas também, que às vezes a gente realmente está constipada, inchada de uma forma que fica difícil acessar, né, o diafragma e soltar para conseguir fazer uma boa prática e tudo mais. E essa segunda modalidade aí, esse upgrade, está no nível 2? Tá, o que eu faço? É. Não, isso aqui é experiência. Está no nível do que o nível 1 a gente já fez. Eu estou no nível 2? Pra ela. Entendi. Tá, porque a Jaque fez a formação online, né? Fez participou de um grupo online que eu trabalho, acabo fazendo, né? A cada tempo a formação online. Não formação para você ser formada, né? Mas para fazer aula de LPF em si. Então, ao passo que você vai trabalhando, né? Vai indo, vai crescendo, eu trabalho dessa forma. A gente vai sempre inserindo técnicas novas, desafios novos, com toda certeza tem. Mas por hora eu tô com as turmas online. Eu quero fazer o presencial agora. É ótimo. Sim. Presencial, eu sinto falta de um contato. O LPF é extremamente top, é bem diferente do online. A gente reprograma de uma forma assim de realmente tocar no aluno, sustentar e fazer ele entender que ele precisa manter aquele padrão ali naquela postura respiratório, postural e ainda fazer o vácuo. Não é simples, gente, não é fácil. Não, até mesmo fazendo com espelho, porque você tem que ficar muito daí, olha e volta, olha e volta, olha e volta. Com o professor, não, você coloca a mão já sabe que tá alinhado. Exatamente. Até não pode, tá? Fazer o olhar.
Não pode olhar. Ou faz de frente, exatamente. Por isso que em casa a gente costuma dizer, quem faz o LPF, a gente dá a demanda, né? A gente faz a aula e a gente deixa uma tarefa, que essa tarefa seria o quê? O que aquele aluno está disposto a entregar sozinho em casa? Porque é isso, a gente fala bastante sobre a questão de entrega, tanto na aula quanto em casa, e tudo isso é merecimento. O que é merecimento? O que eu estou aberta a entregar, disposta, mas o que eu consigo também? O que eu consigo vem dentro daquilo que eu quero fazer, que eu estou disposta. Então você vai progredir e ter os benefícios e resultado conforme o merecimento daquilo que você está entregando. Porque muitas pessoas querem ter o resultado e benefício, mas não entregam, não fazem aquilo que precisa fazer. Aí não vai ter um merecimento do benefício. Sim. E às vezes também encurtar um pouco o processo, né? Porque as pessoas não têm paciência, né? Já a gente bate na respiração novamente, um padrão ansioso. As pessoas não querem esperar, a gente está vivendo um mundo que realmente está tudo muito imediatista para ontem. Então eu realmente percebo que quem tem sucesso com o LPF tem essa calma, essa paciência de entender o processo, de ir mais além, entender de entender e internalizar o método, não querer algo para ontem, né? Porque assim, não tem como o resultado não vir. É impossível o resultado não vir. Só que é igual qualquer coisa na vida. Quanto mais você colocar energia e se dedicar, melhor vai ser o resultado. Então não adianta, se você fizer exercício uma vez na semana, 2 vezes, qual é o resultado que você vai ter? Se você quer estudar, chegar em tal lugar, fazendo só 1 ou 2 vezes por semana, onde é que você vai? Então, isso vale para tudo, para LPF também. Tudo na vida. Exato. É o esforço que a gente coloca. Ainda pouco dá certo, tá? Ainda pouco dá certo, ainda pouco dá certo. A questão ali do inventa muito, que eu tinha um problema no começo de fazer sozinha, que quando tinha os exercícios estava fácil. Sim. Porque dentro da aula já tinha a posição que eu tinha que fazer, a quantidade que eu tinha que fazer, tava tudo alinhadinho. Eu só a tarefa, fazer, né? Que era tarefa, né? Já sabia quanto tu tinha que fazer. Pra mim, uma maravilha. E a prof que gosta de deixar a tarefa certinha, totalmente didática. Tipo, 3 bloquinhos de respiração, vai fazer a fase, vai fazer... Perfeito. Acabou a aula, a primeira semana foi um show de horrores, assim, eu ficava, tá, mas hoje eu vou fazer qual? Vou fazer a tena, não, vou fazer outra, não, vou fazer outra, não, vou fazer sentado, não, dei não, vou pegar o livro, dei não tá. Gente, inferno. É tão legal essa tua fala que eu uso isso pra tudo na vida. Por quê? A área que a gente quer se desenvolver, a gente precisa ter um mentor. Exatamente. Se a gente deixar por conta própria, vai ser muito mais difícil e a gente vai acabar postergando, procrastinando. Então, não é tudo que a gente consegue se desenvolver de uma vez só, né? A gente tem que dar prioridade para algumas coisas, mas a gente consegue esse sucesso melhor e maior quando você realmente tem um mentor naquela área. Então agora eu estou na fase de me desenvolver mais a nível de planejamento financeiro, investimento. Então, enquanto que eu não contratei uma pessoa para eu não me desenvolver, não ia andar. Não ia andar porque a gente tem que saber das nossas dificuldades, né? E limitações. Então, eu preciso me desenvolver naquela área. Eu digo, não, contratei uma pessoa e aqui a gente vai junto. Fica muito mais fácil, né, o processo. Sim, é até mesmo pro pessoal que já tem um nível básico. Tipo, eu fiz com você o módulo 1 do LPF. Às vezes eu vou ver uns vídeos no que aparece, né? Porque como eu te sigo, às vezes quando aparecem uns anúncios, assim. Aí eu vou ver uns vídeos, assim, de umas posições novas que eu digo, gente, eu não entendi como é que ela fez isso aqui. O LPF tem muita postura. E depois, quando vem as especializações também, que a gente trabalha com a parede, com os próprios materiais. Ótimo. Por quê? A parede e o material a gente consegue trabalhar de 2 formas, tanto como educativo, para poder facilitar uma postura que é mais difícil, um entendimento, uma intenção, tá? E poder sustentar você naquela postura que também é mais difícil, ela trabalha como uma forma de desafio também, algo de outra forma, e levando mais para performance. Então, os 2 viés, né? Então, quando veio as especializações do LPF, para nós profissionais, ficou muito mais fácil de trabalhar
e a gente consegue levar muito mais resultado para o nosso cliente, para o nosso paciente. Então, assim, gente, você que tá vendo vídeos no YouTube, vai procurar um profissional. É. Procurar um profissional. Isso é bem. complicado, Ai, eu porque sei fazer isso aí. Tu Sim. faz, barriga negativa, botar pra fazer o vácuo, Não. né? Eu digo, não é bem assim, gente. É muito mais além do que vocês Não é imaginam. puxar Não a é só fazer respiração, assim. não é Porque isso existe aí. todo É. um momento certo de você, na hora que você solta o ar, na hora que você inspira, como você faz esse padrão respiratório, a hora correta de entrar com a apneia e a hora correta de entrar com o vácuo e principalmente voltar. Sim. Porque quando a gente não volta da forma certa, corretamente, a gente vai gerar mais ainda compensações e não vai desbloquear como deveria e em muitos casos pode até piorar. Então, quem faz vácuo por fazer sem a intenção, que é manter, a gente está falando da fáscia, né? O que a gente faz no LPF com a fáscia? Stretch, estiramento máximo daquela fáscia, para sustentar tanto na reprogramação quanto ativação dessa fáscia e musculatura profunda. É aí que a gente ganha o tônus profundo e a gente ganha o desbloqueio. Então, quando você entra quando você faz uma prática sem estar nessa intenção correta, sem entender isso, e volta principalmente de maneira errada, você pode piorar. Então pode dar mais compensação, pode dar mais flacidez, pode deixar uma barriga mais solta. Então isso acontece, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. É o que a gente chama Só de efeito replicar rebote. vídeos. Mas é isso. Exato. E tinha até uma pergunta na caixinha que eu acredito que deva ser isso, que a menina mandou o seguinte. Ó, tento fazer, mas não consigo. Pode ser por causa da gordura? Não acredito que seja... O LPF, o único benefício que ele não trata realmente é a questão da gordura. Né? Nada a nível de emagrecimento, nada mesmo a nível de gordura, tá? Ele vai melhorar a aparência e o aspecto por conta da postura, o vácuo melhora muito por conta da aparência e do aspecto, a pele propriamente dita mesmo, tá? Mas é porque a gente tá estirando aquela face. Sim. Que ela tá assim. Assim. E a gente alonga ela e cresce. Então não tem como não melhorar a aparência dela. Eu tô soltando que ela tava extremamente assim. Tô liberando, abrindo espaço. Então a pele vai melhorar visualmente mesmo, né? Você consegue fazer o vácuo e ter benefício igual, independente. Visualmente, talvez você não vai ter tanto, por conta do volume da protusão que a gente chama da gordura, né? Esteticamente e visualmente, mas fisiologicamente você vai ter todos os benefícios. Porque não importa a tua protusão, né, abdominal, a tua gordura. Se você entendeu conscientemente como que o vácuo acontece e manter as posturas e o padrão respiratório, indiferente. Acho que o pessoal se engana nesse mito porque por conta do vácuo ajudar ali em voltar, né, em melhorar, que diminui também a cintura, né? O que diminui a cintura é essa questão do tônus do transverso, né? E principalmente o vácuo também, porque ele vai fazer o quê? Essa reorganização dos órgãos. Então, tipo assim, se eu tô no padrão postural e eu fico e sem tônus abdominal, eu jogo os meus órgãos para frente e para baixo. Então, isso tem uma barriguinha, né? Ao passo que eu faço um vácuo e eu melhoro essa vascularização, esse espaço, essa reorganização, essa irrigação sanguínea também, eu tiro essa compressão e eu melhoro essa questão também. Por isso que o próprio método orienta para as tentantes, né, que querem ser gestantes, né, que querem gestar e ter uma boa gestação sem muitos efeitos, né, maléficos de diástase, perda de tônus, até um pouco mais fácil ali na hora de ter o bebê, né, tentar um parto normal e principalmente a recuperação. Então a gente percebe essa angústia das mulheres do puerpério porque sai aquela barriga enorme, fica flacidez, fica solto, você sente os órgãos todos soltos, você não tem tônus. Então imagina tu vir para uma gestação já que tu já tá num padrão que você não faz exercício, que você não se cuida, que você tá com uma postura, que você não tem tônus. Então tudo isso propicia você ter uma barrigão. Então geralmente as gestantes que têm uma barriga muito protusa,
para frente, é porque não tinha espaço lá dentro para a criança né, se acolher, ficar de uma forma mais confortável. Ela vai vir para frente. Então a Jéssica chegou para mim, ela já vinha de um cuidado com a alimentação, já vinha de um cuidado de exercício físico, um estilo de vida, né, diferenciado. Então o que acontece? A gente tratou de sustentar aquele corpo que foi ganhando peso para não compensar tantas dores, e mesmo assim ela sentia, ao final da gravidez, ela sentiu a lombar, então se não fosse o LPF ela ia sentir muito mais. E a gente conseguiu, durante o processo, sem o vácuo, porque o vácuo não é o vácuo que faz isso, ganhar tônus. Então a gente tem foto da Jéssica com o transverso abdominal extremamente ativo e presente na hora da prática, porque a gente trabalhou a respiração especialmente para isso, né? Jéssica também fez fisioterapia pélvica, que é específico para gestante, para o parto. Então, assim, a gente não defende o LPF substituindo a fisioterapia pélvica, muito pelo contrário, tá? Eles se completam, mas porque o LPF, a pélvica trabalha mais especificamente as questões da pelve. O LPF trabalha como um todo. Até relato da Jéssica, se ela quiser falar, na hora do parto, do controle que ela teve, mental, emocional, ela trabalhou as respirações que a gente trabalhou durante todo o processo do LPF, porque a gente coloca música, a gente acalma a mente. Então, por isso que o LPF é uma meditação em movimento. E por que é esse todo? Entender o benefício todo do LPF, que não é só a barriga. Então, quem vem pro LPF, ou realmente tu ama ou tu odeia? Porque se você não quer se olhar, você não vai gostar do LPF, porque ele vai te desafiar. Emocionalmente, psicologicamente, ele vai te desafiar. Porque às vezes você vai ver que você não dá conta daquilo ali, aí você vê o padrão, vou fugir ou vou ficar? Qual é o meu padrão? E não é o não dar conta de fazer o vácuo, que eu acho mais desafiador, é a questão da respiração. E do controle. Do controle da respiração. E da emoção, né? Da emoção, exatamente. É todo um conjunto, não é só físico, né? É mental, é tudo uma coisa. Você pode relatar então como é que foi esse processo? Né? Quando eu engravidei, né? Eu não me lembro exatamente qual foi a ordem, né? Se foi a fisioterapia pélvica que eu procurei primeiro ou o LPF, mas eu sei que o LPF foi porque eu tinha medo da diástase, né? E na verdade eu já tinha um pouquinho por conta das posturas na atividade física, que daí é outra questão que eu não tinha o conhecimento de todo o cuidado que a gente tem que ter com essa cinta do nosso corpo, né, na hora de fazer atividade física. E aí eu caí nas mãos da Maiara, foi um grande aprendizado, assim, foi maravilhoso todo o cuidado que ela teve comigo e com a Luísa, né, desde a barriga. E foi amor à primeira vez? Foi. É uma conexão já. Foi amor ao primeiro chute. E foi muito bom, assim, porque foi toda a gestação que a gente trabalhou, né? Me ajudou demais ali na questão. Acho que a gente fez ela até uma semana antes, né? Foi. E no dia do parto, porque eu tive que induzir, né? Ela foi de 40, eu cheguei a 41 mais 2, na verdade. Confortável. Tava bem quentinha, né? Inverno, né? Ela que não queria sair dali. E aí, enquanto eu fui lá, né, tava no processo da indução, ali a gente tinha que esperar fazer o efeito, eu fui praticando o LPF, as respirações, alguns movimentos, né? Legal. E aí foi excelente. E o pós-parto também, né? Pós-parto, porque a barriga da mulher, quando ganha, fica realmente bem diferente. Tu olha assim, meu Deus, não vai ter jeito isso aqui. Parece que não vai voltar não mais, vai voltar, né? Gente. E aí tu vai trabalhando, a gente fez o LPF na restauração toda ali, do tônus, e foi um resultado bem bom, né? A Maiara no Instagram, ela tem os antes e o depois. Foi, exatamente. Já aproveitando, né, que tem uma caixinha de perguntas que ela mandou isso, que ela não faz LPF ainda, só que ela tá no período pós-parto, e ela queria saber se ela pode começar agora, no caso. Acontece assim, partos normais, sem corte, sem epífise, sem dilaceração, você pode começar. Às vezes o médico libera ali 2 semanas, vamos dizer, né? Tem mulher que recupera muito rápido, mas assim, o ideal seria esperar um mêsinho. Até porque a mente da mulher não dá conta de toda a demanda ali que ela tá naquele movimento, né? Tem mulheres que têm mais rede de apoio, tem mulheres que lidam melhor no pós-parto, enfim. Mas pela liberação, um mês tá legal, tá? Quando tem corte é 90 dias. É muito profundo esse corte, a recuperação é necessário para 90 dias por conta do vácuo, mas a gente poderia iniciar antes. Então, ao passo que o médico libera para fazer respiração e postura, que não vai exercer nada de força,
Às vezes ela pode começar até bem antes, mas o vácuo propriamente dito, numa cesárea após 3 meses, né, 90 dias, e num normal após um mês de pós-parto aí. Eu separei uma listinha dos benefícios Ótimo. do LPF. Você vai me falando aí se estamos corretos. Eu peguei no Google, né? O Google salva vidas. Sem problema. Ó, regulação do tônus basal, ativação do músculo do core, então, que você falou ali, né? Transverso do abdômen, principal músculo do LPF. A normalização da pressão intraabdominal. Então, quando a gente fala assim, o que seria isso, né? É exatamente isso que eu estou explicando desde o começo. Essa postura que a gente tem naturalmente de soltura, de relaxamento, naturalmente no dia a dia, no trabalho, principalmente quem trabalha sentada, é pressão da gravidade que a gente exerce todos os dias, é puxar um peso, é o próprio peso na academia. Não que isso não seja benéfico, né? A gente precisa do treinamento de força, só que a gente precisa aprender a fazer força, né? Sem gerar essa compensação. Então, tudo isso causa essa hiperpressão, essa pressão intraabdominal dessa cavidade aqui. Então, é como se essa pressão empurrasse os órgãos e o abdômen para frente e para baixo. Então, o que a gente faz isso? A gente normaliza, a gente regula, fazendo com que, melhorando a postura, com o vácuo, fazendo essa vascularização e melhorando o tônus do transverso. Então, a gente tira essa pressão dessa cavidade aí. A redução da circunferência abdominal, que daí é isso, acho que esse é o primeiro... Esse é o carro-chefe, né? Porque assim, se eu não tenho tônus, meu abdômen vai ficar meio solto, né? Ao passo que eu vou criando tônus, a gente percebe em 2 semanas já praticando LPF, a linha do transverso mesmo, ela começa a aparecer aqui, pela própria respiração. Então, se tu tá vendo a linha do transverso aparecer, ele já tá ganhando tônus e já tá fazendo assim, afinando a cintura. É tão bonitinho ver. Em conjunto com o vácuo. Porque o vácuo vai reorganizar os órgãos. Então, essas duas questões e o stretch da postura. Te confesso que eu fiquei chocada quando o meu apareceu. Que a gente não presta atenção, né? A vida segue, a gente vai fazendo. Aí um dia assim, né? Eu fui, não sei o que eu fui fazer, que eu me olhei no espelho. Eu disse, essa marca não estava aqui. Essa marca não estava aqui. E eu demorei pra pensar, tipo, mas o que eu fiz que eu não estava fazendo na academia? A única coisa que eu estava fazendo era o LPF, fazer os meus abdominais de manhã. Eu disse, não, gente, eu tô fazendo abdominal, tipo, 20 anos eu faço a mesma sessão. Nunca. Acho pouco provável que tenha sido esse efeito retardado, né? Não foi. E o dia que eu fiz ventosa que daí eu falei, meu Deus, já que tu nem faz academia, que a barriga é essa, dá assim, resultado da Maiara. Legal, meu bem. Muito obrigada. LPF, meu bem. Online, né? Porque online ainda. O que acontece? O online, o método autoriza a gente trabalhar no online com uma aula ao vivo. Porque ao vivo você tá ali corrigindo, conduzindo. Mesmo que não tá ali presencialmente, você consegue corrigir, analisar e tudo mais. Quando você só vê um vídeo da internet, não tem como alguém te corrigir, você vai fazer como você acha que é. E geralmente acaba fazendo errado. Você acha porque errado. O LPF, como ele é cheio de detalhezinhos e a gente está trabalhando postura, a gente não tem um padrão postural correto. Então, colocar isso num padrão, num método que é diferenciado, que precisa ter intenções corretas, enfim. E até não sai certo. Você pediu pra gravar. E no gravar mesmo, quando a gente enviava, já vi, tá torto. Eu faço essa análise também, quando vocês deixam para praticar em casa aí sozinha, para dar esse parâmetro para entender se tá certo ou não. Não só em aula, né? Fazer essa correção. A gente tá achando super reta. Aí tu vê a imagem e você tá parecendo uma ponte. É triste isso. Sim. Vamos lá, que não acabou ainda, tá? Redução das dores na coluna, que daí melhora a postura, principalmente. Melhora do desempenho esportivo. Totalmente. Se eu estou trabalhando com a musculatura profunda, que é a musculatura que dá suporte e sustentação para o corpo, que é o centro de força, não tem como não melhorar o rendimento esportivo. E tem outro desempenho que melhora também, né? Esse desempenho eu gosto de falar. Esse desempenho, quando eu falo nos aulões, a mulherada fica toda assim, né? E quando elas chegam em casa falando pros maridos, eles querem pagar o LPF pra elas na hora.
Então, o que acontece? O vácuo, ele puxa a fáscia profunda lá do assoalho pélvico, tá? E desbloqueia. Então, se eu melhoro esse tônus profundo, que não é só de transverso, ele melhora o tônus do assoalho pélvico também. Então, muitas mulheres, às vezes, não sentem prazer porque essa musculatura, ela não tá fortalecida como deveria. Por isso que muitas pessoas batem na tecla de fazer o pompoarismo, que é extremamente importante, né, interessante. Só que o LPF é essa técnica que consegue englobar tudo, né? O pompoarismo trabalharia só específico com aquela região, né? Então, ao passo que você vai fazendo o LPF, você vai melhorando a sua sensação na hora do sexo. Não é desempenho e performance, não é isso. É você sentir, porque a gente sabe que a mulher sente pela extremidade. Então, se eu melhoro aquela vascularização da extremidade, se eu melhoro o tônus daquela extremidade que ele fica mais, né, menor, mais firme e ativo, eu vou melhorar essa sensação. Gosto de falar do meu caso, não tenho vergonha, que quando eu comecei a praticar o LPF, depois de alguns meses eu comecei a perceber que o meu orgasmo estava diferente. Eu passo a ter orgasmo um pouquinho, ele é um pouco mais extenso e mais intenso. Né? E aí me pergunto, mas era com o mesmo parceiro? É com o mesmo parceiro. Não trocou de parceiro, é o mesmo parceiro. A sensação em mim que mudou. Então, eu também tenho vários relatos de várias alunas, até mesmo no online, que também sentiram isso. Quem não consegue perceber, aí tem outras questões mais sérias envolvidas, e realmente tem que ir para uma fisioterapia pélvica, né? Então, que daí às vezes não é questões fisiológicas e físicas, que são questões emocionais e psicológicas também, mas é real que isso acontece também, você vai sentir. E para o homem, que a gente está aqui só falando de mulher, né? Para o homem é melhor ainda. Né? Se a gente está dizendo que melhora a vascularização, uma ereção do homem só acontece através da vascularização. E muitos homens têm o nervo pudendo, que é o nervo da próstata, bloqueado, rígido, aderente, porque é fáscia também, tem a musculatura, mas tem a fáscia preso. Então, às vezes, ele também não tem uma boa ejaculação, não tem uma boa ereção, tá meio comprimido, não sente tanto prazer, porque não chega sangue para aquela região. Isso ajudaria ele com o problema de ejaculação precoce? Ele ajudaria principalmente os homens que trabalham sentado o dia todo, porque esse nervo pudendo, ele recebe uma pressão e uma compressão. A gente vai melhorar isso. Até a gente tem pesquisas na área comprovando a melhora em casos até quem está com próstata alterada e disfunções e tudo mais, né? A nível de ejaculação precoce, eu não tenho propriedade para te falar. Mas a nível desse desempenho, sim. Exatamente. Daí sim, com toda certeza. E a questão da libido aumenta também? A gente fala isso, melhora da libido por conta disso. Isso, do prazer dele. Exatamente, relacionado ao fisiológico. Sim. Né? Não relacionado, às vezes você tem problema de libido por N motivos, né? Daí realmente você tem que buscar. Que manda muito na mulher. Exatamente, mas quando é a nível de falta de tônus e de muito bloqueio naquela região ali, tanto que a gente não costuma divulgar muito isso, porque não tem pesquisas comprovando, isso é bem empírico de casos que foram acontecendo ao longo do tempo no próprio LPF, quem né, foi fazendo e dando aula, mulheres com ovário policístico, com endometriose, que já faziam o tratamento durante um tempo e que não conseguiam engravidar. E começaram a fazer LPF não por esse motivo, né? Por começar a fazer LPF. Geralmente essas mulheres não se cuidam, porque não conseguem engravidar, então não usam método, né? São casados e coisa e tal, e ficam despreocupadas. E começou a aparecer casos de mulheres assim após fazer LPF engravidar. Então, exatamente por isso, porque uma endometriose, um ovário policístico, toda aquela questão interna de órgãos está rígida, porque está doente, está inflamada. Então, a face ela vai realmente fazendo essa questão que eu expliquei desde o começo. Vai perdendo hidratação, vai ficando mais aderente, vai comprimindo. Então, toda aquela região precisa dessa saúde, dessa vascularização. Aí, às vezes, é isso, numa questão fisiológica. Mas às vezes também é uma questão emocional que a gente desbloqueia no próprio LPF.
Porque a mulher fica tão tensa emocionalmente naquela questão, e quando você bota para fazer uma prática que é uma meditação, você se coloca no estado presente, você vai liberando memórias, porque até isso as novas pesquisas têm comprovado que na face estão as nossas memórias, tanto boa quanto ruim. Tem a fisiologia tem um nome, né? Então a gente acessa essas faces na aula, entende? E a gente faz o quê? Desbloqueia. Então, às vezes é isso, essa questão emocional e psicológica dessas moças também, né, mulheres que estavam tentando aí, não conseguiram, e aí relaxaram mentalmente, liberaram essa tensão, igual como tem casos que mulheres que não conseguiram engravidar, adotam, relaxam e depois engravidam. Exato. É uma questão mental e emocional. Eu fico fascinada, assim, isso me encanta, que é tudo interligado, assim, gente. Isso. A gente é tudo. A gente é um todo interligado. É tudo. Não tem como tu tratar uma coisa e não olhar para o outro lado. Exatamente. Para os solteiros aí você indica o quê? Do quê? Que daí você cria um problema. Não, a gente cria uma solução. Aí depois o outro problema resolve mais pra frente. Tem umas lojas aí também que resolvem. Umas lojas. Não é a minha, não é a nossa. Não é esse caso, né? Não é esse caso, mas é uma loja. Ajuda também, né? Que dá pra ir com uma make pra balada, ajuda. Exato. Contribui. Melhorar a autoestima, com certeza. Continuamos então. O auxílio do tratamento da incontinência urinária. Eu gosto de falar disso, porque assim, a incontinência urinária, ela é, dependendo do caso, o LPF não vai dar conta sozinho. Então, eu sou aquela pessoa que defende o método, que divulga, que fala todos os benefícios, mas eu também trago uma realidade que eu vejo na prática, tá? Que tem questões, tem disfunções de incontinência e graus que o LPF não vai dar conta, tá? Tem que tratar especificamente. Igual, às vezes, tem uma questão de diástase que o LPF sozinho não vai dar conta, né? Uma pessoa que quer recuperar uma diástase só com LPF não melhora hidratação, não melhora estilo de vida, sono, come mal, tem sempre estufamento, não faz exercício, porque exercício de força é importante, não vai melhorar também. Tá? Então, casos mais graves assim, nunca é uma coisa sozinha, isolada. Eu sempre digo que é multi, tá? Casos assim mais específicos de tratamento mais sérios. Mas um afastamento aí de 2,5 até 3, de uma recuperação pós-parto, né? A pessoa que está engajada a realmente desenvolver aquilo ali, com toda certeza a gente dá conta. E não é porque tá com um afastamento que a gente tem que fechar ela toda. Não importa o quanto que tá e o quanto que fecha. A gente trabalha no LPF a funcionalidade dessa musculatura profunda. O que é essa funcionalidade? A sua musculatura interna, a sua face, ela tem que trabalhar, ser competente para você, para as coisas que você precisa dar conta no dia a dia. Então, muita gente pergunta, mas não posso fazer abdominal? Depende. Para quê? Por quê? Se você não está com um tônus ainda, se você não é competente para conseguir fazer uma postura, até mesmo no agachamento, no treinamento, não tem por que você gerar mais ainda aquela hiperpressão para aumentar aquele afastamento. Entende? Então é isso que a gente trata no LPF, melhorar a função. Melhorando a função, melhorando o tônus, vai melhorar essa diástase. Como é que eu vejo a função que eu preciso? A gente. Avaliando. É a gente que avalia. Que bom que eu... Não. A gente que avalia, exatamente. Existe uma avaliação para isso. Funcionalidade do intestino. Nossa, ótimo. Constipação. Perfeito. Se eu melhoro esses movimentos peristálticos, né? Toda essa questão, principalmente do vácuo, tá? O yoga trabalha isso. O vácuo do yoga é para melhorar essa questão energética e desbloqueio. Liberar as tensões. O que é a constipação? Nossa, a pessoa tá aqui, né? A pessoa tá aqui presa, segurando o quê? Nós vamos falar. Cocô. Ela não quer soltar o cocô. Que é porque ela não quer soltar coisas internamente, mentalmente, não quer deixar fluir. Então, assim, a constipação é algo realmente muito, muito emocional também. Claro,
Tem muitas coisas envolvidas a nível fisiológico mesmo, que tem pessoas que tomam de tudo, alimentação, fazer e realmente são constipadas. A gente não tá falando que tudo realmente não vem pro físico, vem, né? Acontece no emocional e vem pro físico e é real. Enfim, mas a gente melhora tanto por conta dessa questão da vascularização, né? Desses movimentos e principalmente por posturas específicas que a gente trabalha no próprio LPF para melhorar essa liberação intestinal. Na lógica é um 360. Então não acho que só fazendo LPF, comendo mal, dormindo mal, Exato. não fazendo exercício vai melhorar, ou só comendo bem e não fazendo nada mais. Exatamente. Uma totalidade. A pessoa tem que mudar o estilo de vida no todo, né? É, que na realidade todo mundo independente de qualquer coisa que ela vai fazer. Ela vai entrar numa academia, tá? Mas e o resto, né? Tem que fazer tudo. Exatamente. Vou na nutricionista, mas e o exercício físico, né? E dormir melhor, e buscar outras coisas. Mas se você não faz nada, não corte os pulsos agora. Não. Faz uma coisa de cada vez. Exatamente. Começa pequeno. Eu gosto disso. A pessoa que não tá fazendo nada, não sabe por onde começar, quando quer abraçar o mundo, não vai dar conta e vai desistir. Então, eu sempre oriento as pessoas que chegam pra mim, personal, com LPF, isso, o que eu faço? O que eu faço mais? Uma coisa por vez. Vamos dar conta disso aqui primeiro, vamos ver como é que vai fluir aqui, depois a gente vai inserindo com o tempo isso, depois, entende? A gente busca o equilíbrio, eu tenho entendido quanto mais, né, quanto mais o tempo passa, a gente tem se desenvolvendo, estudando também, que o caminho do meio é o melhor, né? O equilíbrio, nem muito, nem menos, né? O extremismo em nenhumas áreas é ruim. Eu já fui extremista com muita coisa, de jeito de ser, de jeito de pensar, e isso reflete na nossa vida. Mas dizem que você só encontra o meio quando você passa pelos extremos, né? Pronto. É isso aí, tem que viver mesmo, né? Mas é isso. Nem muito lá embaixo a pessoa que não faz nada, nem muito aquela pessoa que é over aqui, porque daí tu deixa de viver e fazer coisas também que às vezes o lá em cima não acessa o resto da gama, né? Das coisas boas de ser e fazer. A roda tem que girar, né? É, mais ou menos assim. A roda tem que girar. Tem que estar alinhada em tudo. Não pode estar num... mas é a prioridade que você dá, né? Sim. Algumas vezes uma parte da sua roda vai desabar. Sim. Aí você tem que é isso que a gente vai fala. estabelecendo com as outras, as outras. Mas assim, de um modo geral, a gente tem que tentar equilibrar todas as áreas da nossa vida. É isso, né? Mas a gente sempre vai botar energia numa área mais que a outra. Sim. Não tem como, que é o que chama a gente. Eu, no meu caso, é estilo de vida, exercício físico, né? Uma outra pessoa vai dar mais pro trabalho mesmo, para a parte financeira, outra pessoa é mais para a área espiritual, emocional. Cada pessoa que é chamada para uma área, né, ela vai sentir de entregar e fazer mais. Mas nós todos viemos nessa vida para evoluir. Não tem porquê. Se Deus é justo, né, e faz as coisas acontecer da forma que é, por que uma criança morre, por que tal pessoa sofre tal coisa, por quê? É para a evolução da humanidade de uma forma geral. É justo nesse sentido, entendeu? Para todo mundo evoluir. Então a gente veio aqui para buscar essa evolução de uma forma geral na nossa vida e contribuir com a evolução da espécie, né? Do mundo. Mas é engraçado, né? Porque se tu olhar, né, aquelas lógicas da roda da vida, não sei se já fez aquele experimento, mas a questão da saúde, ela é realmente meio um alicerce para várias outras. Porque se tu tá bem em saúde, tu consegue dar mais foco nesse sentido pro teu casamento. Porque o teu relacionamento já fica melhor, já fica com mais energia. Tu fica um pouco menos sem paciência para lidar com seus filhos. Um pouco mais empolgada ali para fazer, para sair. Para ter ali o teu social, para viver com a família, etc. Então já é meio que um balanço. Exatamente. E tem aquele ditado, né? O que importa é saúde, o resto a gente corre atrás, né? Por isso que eu acaba aprendendo mais. Por isso, muita gente fala isso. Então, por isso que o pessoal acaba dando prioridade. Sim, alguns, nem todos, né, gente? Tem muita gente que não dá prioridade pra saúde. A gente vê bastante, né? Grande parte, tá, gente? Grande parte. Eu tenho visto as pessoas tentando fazer algo a mais pela saúde, mesmo com dificuldade, eu vejo. Mas as pesquisas ainda não mostram isso. A gente
Obesidade tem crescido cada vez mais, estresse tem crescido cada vez Porque a mais. saúde que a gente fala não é só física, é saúde mental também. Mas gente. agora, se vocês não quiserem, a gente corta esse tema polêmico. Mas você não acha que um pouco dessa questão da obesidade tá por essa bandeira de vamos nos aceitar em prol do... Vamos nos sentir bem, mas a saúde que se exploda? Que eu sinto um pouco disso, assim. Se eu começar a falar sobre isso, porque assim, nós da área da saúde, a gente acaba sendo criticado e a gente tem que ter total cuidado para falar sobre isso, porque é como se a gente não acolhesse, não entendesse. A gente estuda, por isso que a gente acolhe e entende, porque a gente entende que realmente a obesidade é algo multifatorial, Sim. é algo extremamente complicado e delicado de trabalhar e de desenvolver, de a pessoa dar conta daquilo ali. Então a gente já sabe de todas essas dificuldades e a pessoa que vive sabe mais ainda que ela está sentindo. Só que o que acontece? A gente vê pessoas não fazendo o movimento. É isso. Que se tu faz o movimento, mesmo que devagar e tu vai indo, aqui não deu, eu vou lá, vou tentar dessa forma, eu vou lá. E persistir e seguir, entende? Porque realmente hoje em dia a obesidade é uma doença que vai desencadear muitos outros problemas para a vida da pessoa, né? Principalmente física e emocional. Então, a defesa da obesidade é uma defesa tipo assim, não dou conta, eu não dou conta, então tem que aceitar porque eu não dou conta, mas às vezes a pessoa não dá conta mesmo, tenta e não dá, às vezes a pessoa realmente não fez tudo o que tinha que fazer. Então é complicado, é uma fala complicada, porque a nível de saúde a gente tem que tentar realmente conscientizar, mas não entrar ali no sobrepeso, que é uma porta direta para a obesidade, depois para sair é muito complicado. Muitas pessoas que estão sobrepeso não têm noção que estão, e grande parte das pessoas que estão obesas não sabem que estão, não tem noção e não aceita. E é por isso que eu vejo que tem que tratar muito o mental da pessoa que tá nessa situação, né? Pra ela poder entender, aceitar e ver que não é questão assim, eu sou assim, tem que me aceitar assim, pronto. Não é tem que acho que o pessoal... questão da saúde. Sim, eu acho que o pessoal da internet gosta de uma polêmica, na verdade, né? Mas eu acho que a lógica toda é porque eles levam isso muito como padrão de beleza. Não é pra pessoa ficar magra e pousar para Vogue. Isso. É pra ela poder subir a escada do prédio dela sem passar mal no quarto degrau. É pra ter uma vida mais longa, mais saudável, poder ficar com os filhos, com os netos, né? Mas não é o extremo. Não é o extremo, é o meio. É o meio. Não é pra ser magra, né? O meio é o caminho, né, gente? Vamos encerrar então, né? As caixinhas já foram. É isso aí, gente. Maiara, aquela publicidade onde a gente encontra. Podemos fazer aulas aonde presencial. Então, aí que complicou, porque no momento eu estou sem horários, graças a Deus. Estou atendendo bastante. Estou atendendo bastante, tem bastante pedido para voltar a pelo menos formar uma turma online novamente. Então, de repente, pode acontecer, tá? Num horário da noite, que eu sei que fica mais fácil para todo mundo, então dependendo da demanda, a gente abre uma nova turma online, mas estou atendendo no centro de Florianópolis, com grupos pequenos, de 2 a 3 pessoas, para ficar algo mais específico, né, e mais, levar um melhor resultado, vamos dizer assim, tá? Mas no momento, não posso oferecer mais muita coisa, mas o LPF é assim, né, a gente faz turmas, as turmas encerram, né? A gente faz turmas para cada 3 meses, aí depois as pessoas querem continuar, a gente, né, dá uma funelada naquilo ali, porque tem as alunas particulares, então tem aluno que está comigo já 2 anos fazendo LPF direto, às vezes a pessoa volta, né? Então é muito cíclico assim, porque o LPF é isso, ele não tem a necessidade, dependendo do caso, não tem essa necessidade de você seguir a vida toda fazendo. Né? Você experimenta, você faz alguns meses, você sente as pessoas que super se identificam. Não, aquilo ali é pra minha vida. Eu preciso fazer isso aqui. Igual como outras coisas que a gente sabe, não, aqui eu preciso botar energia, tempo e dinheiro.
você falou, eu lembro que o LPF é a minha meditação em movimento. Exatamente, sempre disse. Então, eu particularmente, um dos primeiros benefícios que eu tive, que eu senti, foi foco e concentração. Direcionamento para o meu dia. Minha mente se abre mais para aquilo que eu preciso fazer, ter mais noção, entende? Aí depois vem vindo melhora do sono, a gente tá mais tranquila mentalmente, né? Sim. A gente coloca uma meditação, não tem como, a gente abre espaço à meditação, a gente tá cheia com a mente conturbada o dia todo, acontece mil coisas. A gente faz a meditação como se a gente abrisse um espaço mentalmente. Então, às vezes você não sabe o que fazer, quando você faz uma meditação, tá ali, vem. A ideia vem, sabe? Às vezes a resolução daquele problema vem, o negócio flui muito mais fácil, muito melhor. Mas dá pra me seguir no no Instagram. Instagram. Então, onde é que a gente Com pode toda acompanhar para ver quando Exatamente, na minha rede social, Maiara Joaquim Personal Training. Então, sempre que aparecem turmas novas, oportunidades, horário, eu tô lá divulgando, né? Até mesmo particular ou em mini grupo. Então, sempre após que tá surgindo novos horários, a gente tá divulgando, porque eu sei que tem uma demanda e cada vez mais o LPF está crescendo, mas a gente precisa de bons profissionais, né? Como toda hora tem bom profissional e tem ruim, mas sim, uma coisa que eu queria deixar claro aqui também, que o LPF, ele é o LPF. O hipopressivo e o vácuo é outra coisa. Então, tem técnicas que é só vácuo abdominal, que é o próprio hipopressivo, tá? O LPF é uma técnica que tem o hipopressivo junto, entende? Então, é uma técnica respiratória e postural associada com o hipopressivo, associada com o vácuo. Então, a gente trabalha muita coisa juntando respiração, postura e desbloqueio, né? A nível físico e mental, não só o vácuo abdominal. Então, o LPF não é só o vácuo abdominal. É tudo isso que foi falado aqui, bem explicadinho. Bem explicadinho. Maravilhosa, arrasou. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos chamar de novo. Com toda certeza, pode me chamar para conversar sobre outros assuntos. Tem um papo de saúde. A gente tem problema de se comunicar, entendeu? Isso. Eu gosto de falar. A gente pode chamar também um papo sobre relacionamento. Ótimo. Que rola, com toda lá. certeza. E a gente tem uma lembrancinha para os participantes do nosso podcast. Legal, olha só. Espero que você goste. Vocês são muito fofas. A gente puxa aqui. Puxa, pode assim? arregaçar com o negócio. Acho que vai ter que. Eu não sei como é que a lei fechou. Ela pregou. É isso aí. Ai, gente, essa. Ai, que. Meu Deus, gente, que fofura! Fala bonita, batom com meu nome. Olha só essa posturinha aqui. Então, eu procurei específico, mas não achei. Sim, mas não tem problema, olha que fofo. Mas assim como é uma meditação em movimento e a gente faz a Exato. preparação, tem tudo a ver, né? Sim, exatamente. Obrigada, meninas. Ah, Gratidão, foi obrigada. ótimo. Ótimo mesmo estar aqui com vocês. Que É bom. isso, gente. Até o próximo episódio. Jéssica, quer falar mais alguma coisa? Não, gente, se vocês quiserem também me seguir, pode seguir no Jéssica Mendes Terapias, tá? E estamos aí para os próximos episódios, ansiosos para Isso aí. ver. E sigam a loja também, né? Bem Isso. bonita, cosméticos e perfumaria, eu acho. Vou colocar todos os links dele na É. descrição, vocês sigam lá. E dê o like. Isso aí. Beijos, Beijos, bonitas. tchau, tchau. Até mais.